vocês estarem aqui. A gente está começando mais uma aula de Saúde Bucal Coletiva número 2, a nossa disciplina 2. E o Anderson... Massa. Bom, já dei bom dia a todos vocês e hoje a gente vai falar na nossa aula número 4 sobre alguns princípios em relação a os princípios que a gente vai falar hoje sobre odontologia, até que enfim a gente chegou no momento da nossa aula que a gente vai falar sobre odontologia. E agora vocês vão perceber que a gente vai entrar numa vertente da epidemiologia com a odontologia. Mas aí você me pergunta, mas Fabrício, para quê? Por que que eu preciso? Eu não consigo entender qual é a importância da epidemiologia real, assim, na nossa vida prática, sabe, assim, para que você possa me convencer a que eu possa estudar realmente a epidemiologia para eu saber qual é a grande importância. Eu já entendi que é importante para a população, eu já entendi que é importante para os serviços de saúde, isso eu já tenho conhecimento, mas assim, para o Bruno profissional daqui a alguns anos, para o Nicolas profissional dentista daqui a alguns anos, qual é a grande... Pronto, agora a outra Mariana entrou, então nós temos as minhas duas Marianas na minha turma de saúde bucal coletiva amanhã, agora está tudo certo. A aula pode andar já. Então, bom dia, Mariana. Então, eu preciso que vocês pensem um pouquinho sobre as condições que nós, dentistas, e vocês, futuros dentistas, lidam em um ambiente de trabalho, tá? Então, o que vocês acham em relação às ofertas de emprego em odontologia dentro do serviço público? Como é que vocês que já têm uma vivência, vocês estão no meio do curso, vocês já devem ter escutado alguém falar sobre? E eu queria que vocês me dissessem. E aí, o dentista no serviço público, ele ganha bem ou ganha mal? Quem me diz? Então, eu acho que não ganha essas coisas todas, não. Não ganha essas coisas todas, né? E aí, me diz outra coisa, pessoal. Quando foi a última vez que vocês escutaram que existia um concurso público em Fortaleza, que é a cidade que a gente mora, para o serviço público odontológico? A última vez. Alguém recorda? Sim, não, tá tendo dentista, tá tendo concurso para dentista em Fortaleza. E aí todos os dentistas estão estudando para fazer esse concurso e tal. Às vezes a gente vê muitas áreas que são bem privilegiadas e a saúde às vezes não é tanto. Então, se você for parar para pensar, o último concurso que a gente teve aqui em Fortaleza para atenção básica, você sabe quando eu falo de atenção básica, eu estou falando de unidade básica de saúde, eu estou falando de posto, foi em 2001 e depois em 2003, uma segunda remessa. Depois disso, só tivemos algumas seleções públicas com um número limitado de vagas, estou falando de 10, 12 vagas, tá? E aí, essa é uma das situações. Outra situação, o último concurso que a gente teve foi para a UPA, por exemplo, que não foi concurso, foi uma seleção pública, tá? Foi uma seleção pública para que os dentistas pudessem estar nas UPAs. Ganha um salário razoável, ganha, mas eram só 40 vagas. E a gente sabe que hoje já existem leis que garantem que o dentista esteja tanto em vários serviços de urgência, como as UPAs, como também em serviços hospitalares. Já existe uma comprovação científica da necessidade de você ter dentistas em instituições hospitalares. E os dentistas estão fazendo concursos para entrar em áreas hospitalares. Os concursos para as áreas hospitalares são raríssimos em todo o Brasil. E aí você pergunta, mas Fabrício, por que o dentista não está dentro desses meios se já existe ciência comprovando que realmente existe essa necessidade? Bom, existe a comprovação, mas odontologia é importante, pessoal? Sério, a gente precisa de dentista realmente no serviço público? O dentista precisa ganhar bem por quê? Por que o dentista precisa ganhar bem? Eu acho que o dentista devia ganhar igual a qualquer outro profissional. Por quê? Porque ele não precisa ganhar bem. Existe realmente a necessidade de você ter esse número grande de dentistas? Como é que a gente pode trabalhar com esses dados? Como é que a odontologia se faz presente? O que vocês acham? Como é que a gente pode provar que nós, dentistas, somos importantes para a sociedade? E aí, o que me diz? Nada?
como é que a gente consegue provar para a sociedade que o serviço público de saúde é necessário? O Renato está falando pela epidemiologia. Mas como assim, Renato? Pela epidemiologia, mais especificamente? Oi, professor. Acho assim, como você está dizendo aí, pelo mecanismo do SUS, né, inserir na atenção primária, pelos dados epidemiológicos para ver quão de doenças a odontologia pode vir a prevenir, tendo o dentista numa boa atuação, nesse caso, e mostrando seu papel. Beleza. Mas, ó, bem colocado, sem dúvida. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, será que a gente tem uma diferença? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o histórico, tá? Antigamente, o dentista estava no serviço público, sim ou não? Há 40 anos atrás. 40 anos atrás, basicamente, não existia o SUS, não existia o Serviço Único de Saúde. Então, há 40 anos atrás, a gente estava ainda no fim, no declínio da ditadura militar, em que a gente tinha um sistema único de saúde. Então, o dentista trabalhava nos postos públicos raramente, muito raro. Isso era realizado de maneira diferente do que é hoje. Então, sabia que a população brasileira tinha problemas de saúde. Sabia? Como é que a gente sabia? Existia aquele senso popular de que, assim, o brasileiro tem uma má higiene, porque ele tem uma condição social difícil, e grande parcela da população, sim, sofre desse mal. Mas a odontologia era muito cara, os serviços particulares, e poucos dentistas estavam no serviço público. Isso era o que existia. Existia também, dentro do pouco serviço público que se tinha à disposição, uma banalidade da odontologia. O dentista não queria ir para o serviço público e as próprias unidades de saúde do serviço público não acreditavam na odontologia. O que o dentista quer dentro de um posto de saúde? Por que o dentista precisa entrar dentro de um posto de saúde? Entendeu? O dentista não é médico, o dentista não é enfermeiro. Dente não mata. Então, para quê? É como se não fosse saúde, tá? Como se fosse algo específico de uma população que poderia arcar, como se fosse um luxo, como se não fosse essencial. Nós éramos basicamente dispensáveis. Então, o profissional de saúde, dentista, ele não era um profissional que era um profissional assíduo dentro da maioria da população. A maioria da população nunca tinha ido a um dentista, e quando ia para um dentista era um serviço público que era superlotado, que tinha só 1, 2 profissionais, que ele tinha a missão de tentar salvar o que ele podia. Então existia um grande número de quê? De perdas dentárias, um grande número de perdas dentárias porque não se fazia tratamento de canal, não se fazia tratamento de prótese, se fazia simplesmente a remoção dos elementos dentários, para que você pudesse estar tratando aqueles dentes. Essa era a situação. A odontologia era banalizada por outras profissões, como a medicina e a enfermagem. Era banalizada, óbvio, eu estou falando aqui, são todos os médicos e enfermeiros que banalizavam? Não, claro que não. Mas ela era considerada como se fosse um luxo, tá? Então essa era a situação que a gente tinha atrás. E para hoje? A gente tem hoje, você vai numa UPA, tem um dentista. Você vai no IJF, tem um dentista. Você vai no posto de saúde, todo posto de saúde tem um dentista. É obrigatório. A unidade básica tem um dentista. A situação é bem diferente. A odontologia hoje não é mais vista como luxo, como acessório. Ela é vista como basal, como fundamental. As pessoas começaram a entender dentro do Brasil que o brasileiro sofria de vários problemas e que a odontologia é fundamental. E aí eu pergunto para vocês, o que foi que mudou de lá para cá? O que foi que aconteceu? Por que que o dentista começou a ser remunerado para estar dentro do serviço público? Por que que a gente começou a ser fundamental? E o que é que a gente pode fazer no futuro para que a gente possa ser fundamental? Você aí que está assistindo a aula, seja gravada, seja agora na nossa live, está se perguntando, cara, o dentista não ganha bem no posto. E por que, na maioria dos serviços públicos, existem vários concursos que pagam bem, que pagam bacana, e que vocês podem almejar isso sim, na minha humilde opinião, tá?
Então, a gente tem aí, vamos colocar que dentro do Ceará, você tem concursos em que o salário do dentista é R$ 1.500, isso é um absurdo. Mas a gente também tem outros processos seletivos e concursos que realmente são bons, são válidos, que o dentista do PSF, que faz uma jornada de 40 horas, ganha 6, 7 mil reais, e aí é um salário digno para que você possa estar ali desperdiçando o seu tempo, investindo realmente na carreira no serviço público, tá? Isso existe e eles são... Não vou falar para você também, não vou mentir, dourar a pílula, falar todo concurso é assim. Existem concursos assim, óbvio que eles são concorridos, então vocês têm que estar sempre preparados. E eu não posso aqui estar falando, cara, eu sou cirurgião bucomaxilo e a minha especialidade é incrível e a realidade para vocês vai ser bem fácil. A minha realidade é bem difícil como especialista. E a realidade de quem acabou a faculdade e vai entrar dentro do mercado de trabalho também não é fácil, é uma realidade dura, e vocês têm que estar preparados para isso. Eu tenho uma obrigação moral, ética de estar falando isso para vocês, mas a gente tem como melhorar nossa conscientização para lutar por algo que pode modificar no futuro. Às vezes eu chegar para vocês e falar assim, eu vou falar hoje sobre os levantamentos epidemiológicos, qual é a importância disso, o impacto que existe. E foi justamente esses levantamentos epidemiológicos que mostraram, cara, existe uma parte da população, num período do Brasil, que era muito desdentada. Mas não é desdentado quando chega nos 70 anos. É desdentado quando tem 12 anos. 15 a 16 anos. Então ele vai ser desdentado pro resto da vida, parcialmente desdentado pro resto da vida. E como foi que a sociedade acordou e percebeu que os dentistas tinham que estar em vários locais e que eles eram essenciais, que eles tinham que ser remunerados? Quando essas doenças e esses agravos começaram a vir e ser colocados para a sociedade, para o meio acadêmico e para os governantes. Até então, isso não aconteceu. Então, se você hoje reclama que nós não temos um salário digno, uma das maneiras de você conseguir isso é através mostrando o trabalho do dentista. Você sabe o que é. Mas será que o parlamentar que você votou sabe? Talvez não, talvez ele seja um ignorante em relação a isso. Mas é a sua obrigação fazer com que essa situação possa mudar. Como é que a gente fala com dados científicos para qualquer pessoa, governante ou não governante, o que está acontecendo na odontologia e como é que a gente melhorou? A gente fala através de levantamentos epidemiológicos, e é a nossa aula de hoje. O Brasil faz levantamento epidemiológico? Ele faz, e faz em saúde bucal. A saúde bucal, que era considerada pelo governo, pelos governantes naquela década que eu falei para vocês, há 40 anos atrás, a saúde bucal que era considerada um luxo. Eles iam fazer estudos epidemiológicos para saber como é que estava a saúde bucal? Nem todo mundo achava que a odontologia era um luxo 40 anos atrás. E vislumbrava um futuro em que a odontologia poderia, sim, ser um serviço de saúde que pudesse ser espalhado e todo brasileiro pudesse ter acesso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos nessa? Vamos falar um pouquinho sobre todas essas características. Professor, deixa eu fazer uma observação. Você imagina aí, como você falou, né, que o dentista antes era banalizado e tal, e depois foi inserido, está inserido, até precisaria bem mais, né? E nós já estamos junto com o médico, enfermeiro, dentista. Aí você imagina outros profissionais da área de saúde, então, por exemplo, um nutricionista, que eu acho de suma importância, um fisioterapeuta, outras profissões que esses sim ainda estão muito pior, né? Sim, com certeza, sem dúvida. A gente tem hoje o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF, que são programas em que eles tentam fazer a inclusão desses profissionais. Então, no NASF você tem acompanhamento psicológico, você tem acompanhamento nutricional, você tem um acompanhamento em relação à fisioterapia, mas o que acontece? É um núcleo só para várias unidades básicas de saúde, para vários territórios. Ou seja, eles são sobrecarregados
e existiria uma maneira de você fazer uma distribuição diferente. Nem todos os municípios têm, nem todos os municípios conseguem ter uma atenção básica organizada para receber e ser contemplado com o NASF, que é esse núcleo, pelo governo federal. Então, tudo isso são questões que não são simples, você tem que estar coberto de razão. Imagine hoje que vocês vão ver essa realidade. Escute o que eu estou dizendo para você agora. Você vai chegar no seu posto, se vocês tiverem a felicidade, é uma faca de dois gumes, são as delícias e os ódios de você ser dentista na unidade básica. Você tem uma grande possibilidade de crescer profissionalmente e fazer a curva de aprendizado assim que você sai da faculdade. O problema, você tem aí envolvimentos políticos e também uma população que não é fácil, mas ela vai te ensinar muito. E, falando do psicólogo, junto com a saúde bucal e ainda no posto de saúde, a primeira coisa que eu me deparei assim que eu fui para o meu primeiro posto, cara, todos os pacientes de uma certa faixa etária, de 30 a 40 anos, tomavam medicações ansiolíticas. Todos, pessoal. Todo mundo tomava medicações ansiolíticas. Eu fiquei sem entender, mas não tinha nenhum tipo de outro suporte que aquele médico poderia estar dando, a não ser a medicação, porque ele tinha milhares de pacientes para atender, não tinha como ter escuta daqueles pacientes e não tinha psicólogo, não tinha NASF como psicólogo. Então, a psicologia era completamente negligenciada no primeiro município que eu trabalhei. O que ele ia fazer? Então, ele medicava os pacientes. Alguns pacientes sofriam de depressão, outros pacientes sofriam de crise de ansiedade aguda, e vai por aí entrando em várias doenças de distúrbios mentais que esses pacientes apresentavam, que, se você for olhar numa sociedade como a nossa, todos nós temos, e não tem nenhum problema você tomar medicamentos ansiolíticos, desde que também seja atrelado a uma escuta psicológica. Então, eu, você, todo mundo que está agora me escutando, sabe que a maioria da população ela sofre em certos graus de distúrbios psicológicos. Isso é normal frente ao mundo que nós vivemos, tá? Mas você somente medicar e não realizar outro tipo de tratamento não é a conduta mais adequada. E era o que eu tinha no posto. Existiam várias outras correlações com a saúde bucal desses pacientes quando eles tinham esse perfil. Muita medicação, nenhuma escuta, e eles chegavam no consultório para realizar um tratamento dentário. Às vezes, negligenciou também por muito tempo o tratamento dentário, e quando ele chegava, ele tinha aquela situação muito pobre de saúde bucal, com várias coisas para serem realizadas, vários focos de infecção, e além disso, ainda tinha um fator psicológico, medo do dentista, enfim, é todo um conjunto. Como eu falei para vocês, faca de dois gumes, é o primeiro emprego, você está animado, mas são os prazeres e os, entre aspas, ódios de você trabalhar com o serviço único, com o Sistema Único de Saúde na atenção básica. Não sei como é que vai ser para vocês, a experiência de vocês, eu espero que seja mais feliz do que a minha, o tempo já passou também. Mas no meu caso, quando eu falo os ódios, é porque você quer ajudar mais e você não sabe como. E aí você está de mãos atadas. Mas isso é resenha para lá na frente. Vamos para o que interessa na nossa aula. A Georgia está falando, acabei de me formar em físio, que 30% no máximo da turma conseguiu emprego. Sério, Georgia? Você se formou onde? Ok, ela acabou de sair da sala. Professor, como o dentista no posto de saúde, ele tanto faz a parte preventiva quanto curativa? Sim, sem dúvida. É uma das responsabilidades da unidade básica de saúde, da atenção primária como um todo, não só da unidade básica de saúde, da atenção primária como um todo, fazer o trabalho curativo e preventivo. Mas boa parte do serviço também ele encaminha, né? Para outros especialistas. Vamos supor, uma endodontia, alguma coisa assim mais complexa, aí já não faz no posto, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, a gente tem o que a gente chama de rede de atenção em saúde. A rede de atenção em saúde, ela é composta por a nossa rede básica, que, no caso da saúde bucal, vai atender todos os tratamentos mais básicos, mais complexos. Mentira que se formou na UFC. Então, agora eu já sei quem você é. Eu já ouvi falar de você. Eu não sabia que você estava na minha turma. Olha só.
Que massa, legal. Sim, já ouvi falar de você, já te conto. No final da aula eu te conto, para tu ficar aqui até o final. Concordo, Renato. Concordo, sem dúvida. A gente hoje tem uma característica em que, no posto de saúde, tudo que é mais complexo, para que você não perca tanto tempo ali, sempre se debruçando para falar sobre, para tentar tratar aquele paciente mais complexo, você ocupar um tempo muito grande, mesmo que você saiba, não é ideal você fazer. Mesmo que tenha material lá, não é ideal você fazer. Infelizmente, você tem que caminhar. É assim como a rede de assistência à saúde, que a gente chama de RAS, ela vai funcionar. É assim que ela se estrutura. Então, a maneira como você tem que trabalhar pega todas as necessidades do paciente, vai tentando fazer um plano de tratamento, coloca isso no prontuário, e quando você achar que ele já tem uma adequação do meio bucal um pouco mais, com um menor número de focos infecciosos, aí sim você vai encaminhar ele para as especialidades. Hoje, como a fila dos céus é grande, você está fazendo seu plano de tratamento, começou agora, sabe que o paciente vai precisar, você já manda, mesmo sabendo que você vai começar o tratamento dele, quando ele estiver no meio para o fim, é que possivelmente ele vai conseguir a vaga. Mais ou menos assim que funciona. Beleza? Quem fala consente, né? Professor, Diga lá. aí em Fortaleza é muito comum a história dos céus 24 horas, né? Aí o senhor falando aí do encaminhamento e tudo. Caso um paciente chegue num estado assim meio crítico, né, nos céus 24 horas, e aí ele precisa fazer um tratamento prolongado, ele automaticamente entra nessa fila Não, ou não? não. A porta de entrada para o SUS é a unidade básica, é o serviço de atendimento primário. Então, se você foi, por exemplo, porque o CEL, na verdade, historicamente, ele não era para desempenhar essa função de 24 horas. É porque, historicamente, a gente tinha policlínicas odontológicas, e essas policlínicas odontológicas que tinham especialistas começaram a virar, a fazer urgências, porque existia uma necessidade, porque não tinha outro canto para fazer, e os postos ficavam só até 7, 8 horas. E aí não existiam serviços de urgências. Como essas policlínicas, essas clínicas especializadas começaram a fazer esses atendimentos, aí eles ficaram referência nas cidades. Isso aconteceu. Depois disso, com a implementação do Brasil Sorridente, que é a estratégia do governo federal, que começou no fim do FHC, começo da era Lula, e começou a se ficar mais evidente, veio o nascimento dos CELS. Com o nascimento dos CELS, essas clínicas especializadas começaram a se transformar em CELS e ocorreu uma propagação nacional dos CELS. Resultado, a característica do 24 horas ainda permaneceu, porque a população já estava acostumada e não foi eliminado. Mas os CELS novos que são criados, eles não têm a intenção inicial no plano do governo federal de serem 24 horas. A urgência e emergência fica para as UPAs, e aí você tem a urgência odontológica, que seria o local ideal para que possa receber. Se por acaso for uma alteração que vai necessitar um atendimento hospitalar e não um atendimento ambulatorial secundário, e aí ele sai da UPA e vai para os hospitais de referência que já tem dentistas. Então, é mais ou menos assim que a nossa rede dentro da odontologia é realizada. Tá? Porque eu já precisei do CEL 24 horas aí em Fortaleza, né? Eu tava com um curativo de endo, e aí ele meio que rompeu o curativo e tava doendo, tava latejando muito o dente, na verdade, né? Ele tinha que fazer o acesso e tudo. E aí eles disseram que lá eles só fizeram, tipo assim, botar outro curativo, tratar meio que eles não acessaram e tudo. E também não me informaram dessa relação, né? Se caso eu tivesse uma pessoa que não tivesse condições, por exemplo, se eu não tivesse condições de ir num dentista, como eu fui aí na faculdade, tá em outro local, eles não me indicaram nenhuma forma, por exemplo, você tem que ir no posto de saúde e tal, ou então você vai entrar na fila para fazer isso. Eu senti essa necessidade, assim, por isso que eu estou lhe perguntando.
Isso é muito comum. Se isso existe ou não, porque eu disse, poxa, que é um céu 24 horas. Imagine se fosse uma pessoa que tivesse uma pessoa muito carente, que não precisasse. E a dentista que estava de plantão, eu não sei se é o jeito que é como é para ser o treinamento de vocês para o céu, ou se foi a conduta dela, porque em momento algum ela não me disse, não, vá para assistência básica de saúde. Ela né? errou, isso é fato. Eu estou falando aqui porque eu não conheço a colega, mas nessa situação específica, ela tem obrigação de te dar um desfecho. Isso não é fácil, porque você já tem todos os pacientes lá fora. Você tem que atender todo mundo. E, além disso, ela tem que te dar um desfecho. Porque você sabe que esse tratamento, ele não é um tratamento definitivo, ele é um paliativo. E aí ela fala assim, te vira. No SUS não funciona assim. No SUS, você precisa receber a informação de como você vai dar continuidade ao seu tratamento para resolver o problema, já que você ainda não resolveu. Você só usou um tratamento paliativo. Então, sim, ela tinha que ter orientado. Por exemplo, eu trabalhei na UPA por alguns anos. Na UPA, a gente tinha que dar uma resolutividade do caso. Se você não desse, toda a administração de SGH poderia sim ficar sabendo, porque tudo é documentado. Existem prontuários. Nesses prontuários, a gente coloca todas as informações. Então, no fim, esses prontuários eletrônicos, eles são todos revisados pela equipe do SGH, que é a administradora público-privada que faz a administração. Então, você não colocou aqui que você encaminhou ele para o tratamento definitivo. Então, não adianta de nada. Mesmo que eu coloque no papel, encaminho a UBS para fazer encaminhamento para o tratamento definitivo. Olha como é chato para o paciente. Você está num serviço secundário, você tem que ir para o posto de saúde. No posto de saúde, você entra na fila para o CEL. Então, você vai em outra unidade que não vai resolver o seu problema só para agendar para o CEL. Então, é complicado, mas é a maneira como o sistema funciona. E aí, a gente tem que seguir, tá? Crítica. Então, professor, uma pessoa E até carente... assim, a conduta da paciente... Fala, Renato. Uma pessoa carente, certo? Está com uma pulpite aguda de madrugada. O lugar que ele tem que ir é na UPA, né? Para resolver, para fazer o acesso e pronto, e sanar aquilo ali. Aí depois ele é encaminhado para esse serviço de suporte. É assim? Isso, ele vai ser encaminhado para o posto. Só que você recebe um encaminhamento de um órgão de saúde público para o posto. Quando o atendente recebe, ele vê que lá está escrito, encaminho para a UBS para colocar em fila para receber tratamento endodôntico no CEL. Ou seja, não é para aquele dentista do posto atender ele. Ele já foi atendido por um dentista que não vai resolver o problema dele. O correto é o dentista receber ele, fazer um exame geral só para ver se ele tem alguma coisa que ele pode ajudar e auxiliar ele naquele momento, e se isso não for possível, ele encaminha direto para o CEL. Se por acaso ele perceber que tem alguma coisa que ele pode fazer por aquele paciente, ele tem o quê? Tem que agendar um dia no posto de saúde para que aquele dentista generalista possa fazer algum tipo de tratamento nele. Mas ele já realizou o encaminhamento para o CEL. Não, diga assim, por causa de uma pulpite aguda, não só vai resolver se fizer o acesso? Isso tem que ser nas 24 horas. Sim, foi resolvido no 24 horas. A UPA faz isso? Claro, tem que fazer. E no CEL que você foi, também era para ter feito. Porque é a maneira correta de um caso clínico de pulpite para resolver a dor. Se não foi feito, não está 100% correto. Porque não adianta de nada você trocar o curativo, porque a literatura mostra que o fato da pulpite estar lá faz com que aumente da pressão, o líquido fica lá e acaba gerando um aumento da pressão dentro do nervo e aí você começa a sentir dor. Então, você tirar o curativo, o que aconteceu? Você removeu aquela pressão, mas você não obrigatoriamente removeu a estrutura nervosa, que já vai ser feita endodonticamente no futuro, então ela não precisa estar ali gerando dor em você. Já era para ter sido estipado. Ou só aquele, tipo assim, não foi nem trocar o quebrado
quebrado o ortocresol que a gente bota, né, para poder ficar aquele, para fechar, né? Uhum. Curativo, a gente chama de marca comercial. Aí ela pegou e falou assim, eu acho dela muito errado, né? Porque ela pegou e disse assim, eu não tenho nada que fazer. Se você quiser, eu posso anestesiar o lado que você tá doendo para você voltar para casa e conseguir jantar, porque eu não tava conseguindo jantar, comer nada. Aí foi o que ela fez. Ela pegou e anestesiou minha boca. Eu fui com anestesia para casa para poder conseguir comer alguma coisa, que foi uma atitude, foi assim, uma atitude. Né? Eu não sei quem é o dentista, não é ético eu estar falando mal de um colega que eu não conheço, que eu não sei o caso, mas pelos dados que você está me dizendo, todos possam escutar para que vocês não possam ser esses dentistas no futuro. Ela deveria ter feito a remoção da polpa dentária junto com o nervo para não gerar mais essa dor. É a conduta frente ao que você está me trazendo, tá? Então, assim, possivelmente ela teve uma conduta errada, e aí eu não sei se é por causa de diagnóstico, eu não sei se é porque a realidade, às vezes, no céu centro, 24 horas, é complicada, porque você tem 30 pacientes por turno, e quando vocês estiverem na clínica e atenderem 30 pacientes por turno, vocês vão ver que não é fácil, e às vezes esses pacientes, cada um tem uma clínica médica difícil, um bebe, um fuma, um usa droga, e aí a gente acaba tendo uma situação um pouco mais difícil. E eu também tenho que colocar esse contexto social dentro do atendimento da minha colega para gerar uma situação como a sua, tá? A gente tem que ter essa sensibilidade. Mas eu não posso passar a mão na cabeça dela. Tá errado, tá errado. Não é criticando assim, a conduta dela, mas assim, imagina se fosse uma pessoa chegando, né? Porque no dia que eu tava lá, eu fui o primeiro a ser atendido, né? E tinha outro paciente que estava com um edema muito grande na boca, como se tivesse uma pústula bem grande, assim, que você percebia do lado de fora, aquele inchaço na boca. Eu disse, imagina, aí quando eu saí do consultório, né, não tinha muita gente, na verdade eram as 7h30 no domingo, não tinha, só estava eu e esse outro paciente, aí eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, essa pessoa que talvez seja leiga, não tenha instrução, não tenha condição financeira de... Como é que vai ser isso aí? Ela vai encaminhar ou não vai? Às vezes acaba de JF. E é muito comum. A gente lá na Bucomaxilo acaba recebendo muitos encaminhamentos, por exemplo, do Celcentro, quando os dentistas não conseguem manejar. Isso quer dizer que eu sou melhor ou pior do que eles? Não, muito pelo contrário. O pessoal do Dentista Celcentro foi um dos cantos que eu estagiei, que me formou, mas eu sei que eles têm as limitações deles. Mas agora sim, são situações complicadas e vocês já têm que estar ligados que essas situações elas acontecem, elas existem, e a gente tem que fazer de tudo para não ser esse dentista, tá? Para não ser esse dentista que não tira a dor dos nossos pacientes, principalmente na urgência. Nicolas, você quer perguntar agora, cara? Eu já falei para o senhor essa questão que eu estava lhe falando. Tá, perdão. É porque eu confundo a voz de vocês, então. Pois é, porque eu fiquei assim no sentido do encaminhamento mesmo, realmente não houve esse diálogo, né? E que eu acho, na minha opinião, que é para existir esse diálogo do paciente encaminhar para uma UBS e ele tentar sanar o problema do paciente ali, né? Eu não vi isso, então por isso assim, como a gente está falando de saúde coletiva, então a importância desse diálogo é fundamental, somente para as pessoas que não têm uma condição financeira ou então que não têm um certo grau de conhecimento maior. E na verdade, uma desinformação de como o sistema funciona. As pessoas, no âmbito geral, não sabem como o sistema funciona. O que é o Apolo Picanço? Que serviço de saúde é esse? Que é o serviço particular, que cobra, não cobra? O que é a Universidade Federal? O que é a UES? Que tem serviços de saúde lá, mas cobra. É uma faculdade, tem um serviço. Aí tem os postos de saúde, aí tem um hospital. Aí tem um hospital que é porta aberta. Tem um hospital que você só entra com encaminhamento. Como é que tudo isso funciona? A nossa rede de atenção à saúde é algo que não é simples, é complexo, mas tem algumas regras.
E o usuário, ele na maioria das vezes desconhece as regras. Então, se a gente for falar hoje para você que, por exemplo, se você quiser fazer uma redução mamária, existe hoje serviços públicos para isso, você não precisa pagar. Mas a redução mamária não é algo estético, funcional, mas estético. Como é que isso acontece? Sim, o serviço público garante isso para você. Então, existe uma grande desinformação de quem deveria ter essa informação, que são os usuários do serviço, e isso acaba gerando com que esse serviço seja subaproveitado pela população e às vezes vá para a rede. Professor, mais falta essas informações. As pessoas não sabem. Eu mesmo sou um que não sei direito como funciona isso. Para onde vai primeiro, para onde não vai. Eu acho que falta mais marketing do sistema de saúde para informar. Porque para as pessoas até não estar indo para o lugar errado e gerando mais filas, gerando mais problemas, né? Sim, total. Isso é fato. Isso, o sistema único precisa ter uma maneira de se comunicar com o usuário para que ele possa saber para onde é que ele tem que ir. Eu concordo com você. A gente vai, como vocês profissionais, durante a carreira inteira de vocês, aqui na nossa faculdade Paulo Picanço, a gente vai passar por vários tipos de serviços e aí vocês vão em loco entender como é que isso funciona. E além disso, nas próximas saúde coletivas, que vai ser, sem dúvida, muito mais falando um pouco mais sobre as atenções, então a gente vai escalar as atenções primária, secundária e terciária, vocês também vão ter uma visão geral e uma visão específica de como é que essa rede de atenção funciona. Então não se preocupe em relação a isso. Sem dúvida a gente vai ter muito tempo para falar sobre isso. Por isso que aí as pessoas vão no lugar errado, chega lá, são mal recebidas, recepcionista abusado, dentista, outros profissionais. Não, meu filho, não é para você estar aqui, não. É para você vir para o lugar errado, entendeu? E realmente eles estão dizendo certo, só que com abuso, porque as pessoas vão sem saber, são desorientadas, né? Pronto, vamos fazer só aqui um serviço de orientação. Então, todo mundo que está me escutando agora. Hoje, em 2020, em agosto de 2020, funcionam, além dos CELS 24 horas, que um dos exemplos é o CEL Centro, que ele recebe muitos pacientes, a gente também tem como serviço 24 horas as UPAs. Quais são as UPAs que têm dentistas hoje aqui na nossa cidade, que é Fortaleza? A UPA da Praia do Futuro, a UPA do Zé Walter e a UPA do Canindezinho. Essas 3 UPAs vocês podem colocar na internet, conseguem endereço, conseguem telefone, e elas servem como 24 horas de atenção de urgência odontológica para qualquer um que chegue lá e possa ter realmente algum problema que seja urgência. O problema é que várias demandas que chegam lá não são urgências. Então, urgência, no grosso, qualquer coisa que te incapacita de realizar o teu trabalho de uma maneira satisfatória. É uma das definições que eu posso falar como urgência. Então, eu estou com um buraco no dente, não está doendo, é uma cárie que começou agora. É urgência? Não. Eu acabei de cair da moto e cair e acabei com os 2 dentes da frente e cortei o lado. É urgência. Eu estou com uma pulpite que eu não consigo dormir, que eu não consigo trabalhar, que o meu chefe está quase me desempregando. É uma urgência. Eu estou com um canal para fazer há 20 anos e já perdi 3 vagas lá na fila do CEL. Eu vou lá na UPA para resolver. Eu quero extrair esse dente. É na UPA? Não, porque não é urgência. Para que vocês possam ter uma noção. Então, se for urgência, sem dúvida, você vai sair de lá com o seu procedimento realizado e, na maioria das vezes, com um encaminhamento ou um direcionamento para o que você vai fazer para ter o tratamento definitivo daquela condição, tá? Lembrando que, além das UPAs, a gente ainda tem os CELS 24 horas. Fora os CELS 24 horas, a gente ainda tem a UFC, que também tem um serviço de odontologia 24 horas de urgência. E, claro, através de encaminhamento, a gente tem os hospitais. Um deles é o JF, mas aí é só através de encaminhamento, não é porta aberta, tá? No caso da odontologia, o JF é porta aberta para para qualquer tipo de acidente, né? Pessoal, tudo bem? Eu vou começar a nossa aula, senão a gente passa o dia inteiro conversando aqui com vocês, e aí eu me empolgo, e aí já viu, né? Então, nessa, vamos falar um pouquinho. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para que a gente possa falar sobre
aqui. Opa, calma. Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Beleza. Então vamos nessa, pessoal. A partir de agora, a gente vai começar a nossa aula número 4 de saúde bucal coletiva. Para quem me conhece, para quem não me conhece, é o mesmo nome. Meu nome é Fabrício Lamari. A gente vai falar hoje sobre os estudos epidemiológicos no Brasil em relação à saúde bucal. Eles existem? E desde quando eles existem, qual é a real importância deles? Por que eles têm que ser importantes? Por que eles têm que ser feitos? E o que isso vai gerar de diferente em mim? Lá na frente, quando eu for dentista, quando eu estiver no meu consultório, lá no Pátio Dom Luiz, o que gera de diferença para mim? Tem um levantamento epidemiológico da saúde bucal? Não gera nada, talvez. Fabrício, meu pai já comprou o andar inteiro lá no Dom Luiz. Eu não sei por que eu estou aqui, cara. Por que eu estou vendo saúde bucal coletiva? Calma. Você vai ver que você também vai ser muito beneficiado através da saúde bucal coletiva e dos levantamentos epidemiológicos que são feitos. Fato é que a nossa população, ela é enorme. E além de ser uma população muito grande, o Brasil, sem dúvida, é uma população bem vasta e, além dela ser bem vasta, ela é diversificada. Ela é diversificada fazendo com que a nossa população ela esteja em vários locais, estando exposta a diferentes ambientes, a ambientes completamente diferentes, e eu preciso, e vocês já sabem dessa necessidade, saber como é que é a saúde bucal dessas pessoas. Por quê? Porque, como a gente estava falando no começo da nossa aula, eu só tenho como valorizar o dentista e cuidar da minha população se eu souber realmente o que ela passa. A gente já tinha uma noção, desde o fim da ditadura militar, que o povo brasileiro ele tinha problemas dentários. Mas era um luxo naquela época. Será que realmente era importante valorizar o dentista porque o povo brasileiro sofria muito com isso? Ou o povo brasileiro tinha muitas doenças, mas podia passar sem isso? Como é que a gente ia ter a certeza? Eu acho, lá no meio da década de 80, as pessoas achavam que realmente sim, que o Brasil tinha na sua população uma condição de saúde bucal ruim. Mas tinha como ter certeza? E realmente precisava de um dentista para resolver a situação? Será que a população brasileira ela tinha problemas bucais? Será que ela estava interessada realmente em ter esse cuidado a mais ou não? Ou realmente era supérfluo? Ou a nossa comunidade ela tinha outras preocupações e a nossa população ela está em ambientes completamente diversos. Ela está em ambientes completamente diversos que precisam ser levantados e colocados em situação. A cárie dessa criança aqui, possivelmente, a condição bucal dela é diferente da condição bucal das crianças que estão nessa praia aí no Rio de Janeiro. E isso, como é que eu ia conseguir fazer um levantamento nacional para eu saber como é que essa patologia, como é que essas patologias que afetam a boca iriam afetar uma população como essa para uma população como essa daqui? Então, tudo isso a gente percebe frente ao tamanho do nosso país, que era algo que não é fácil. E a gente tem ainda fatores entraves culturais entre um e outro, fazendo com que a situação fique ainda mais delicada. Ou seja, a gente, sem dúvida, precisa entender que o Brasil era um Brasil de estrada, era um Brasil de início de desenvolvimento, era um Brasil de cidade, era um Brasil de selva de pedra, mas também era um Brasil que estava dentro das favelas, que estava dentro de áreas de zonas rurais, e tudo isso está junto num país só, que tem o quê? Você, como cirurgião dentista, precisa saber qual é a população do seu país. São 209,5 milhões de brasileiros no último censo de 2018, vivendo no mesmo teto. Como é que eu vou conseguir fazer um estudo para levantar as principais doenças bucais e saber se o brasileiro precisa ou não de dentista,
se ele precisa ou não de serviço de saúde, se ele sofre ou não de doenças virais. Se a população é de 209 milhões, e são dados que você precisa estar antenado, precisa saber, você precisa ter noção de quão grande é a nossa população. No mundo inteiro, estimativa para 2020, nós temos 7,8 bilhões de pessoas. A gente está chegando perto dos 8 bilhões, pessoal. Desses 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro, sendo dominado basicamente pela China e também pelo Japão, o Brasil, ele faz parte de uma grande fatia que está muito próximo aos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem aí, em relação a 2018, 330 milhões, nós temos 209 milhões. Então, é realmente uma população muito grande, frente a um país bastante diverso. E essa é a nossa situação que nós temos. E aí, como é que eu vou saber, frente a toda essa situação, quais são as condições de saúde bucal de um povo? De um povo, para que eu possa falar assim, a maioria dos brasileiros é desdentada. A maioria dos brasileiros tem cárie do tipo tal. É fácil ou difícil? Vocês estão conseguindo pegar como é complexo você fazer um levantamento epidemiológico em saúde bucal no Brasil? E aí eu ainda coloco outro agravante. Para que eu vou fazer alguma coisa em relação à saúde bucal, cara? O dentista, ele nem quer saber de serviço público. O dentista, ele não quer saber de saúde das pessoas. O dentista está no seu consultório, atendendo as pessoas que têm dinheiro para pagar. O dentista, na verdade, é um luxo, ele não é saúde básica. Os próprios profissionais de saúde também achavam, alguns, óbvio, claro, que a odontologia era o quê? Era aquele elitismo em que, será que era fundamental? Será que o dentista tem um conhecimento mesmo como um profissional de saúde? Essa era a situação que a gente tinha no Brasil quando os primeiros levantamentos começaram a ser questionados. Mas calma, Fabrício, antes de você falar essa história de levantamento, deixa eu entender a aula de hoje. O que é um levantamento? Um levantamento é um estudo transversal. Ele é a fotografia exata daquele momento, que ele pode também ser chamado de estudo de prevalência, como nós já vimos. Quando eu falar levantamento ou inquérito, é a mesma coisa. Inquéritos, quando você questiona a população, questiona alguém, você pergunta a alguém, é um inquérito ou um levantamento, tá? Então, é uma ferramenta importante para o campo da vigilância em saúde. Por que é importante para a vigilância em saúde? Porque dessa maneira eu vou conseguir o quê? Eu vou conseguir que nós possamos fazer um estudo de como é que estava a saúde antes, como é que está a saúde depois e realmente verificar como é que essas doenças estão sendo acometidas na nossa população. Sem dúvida, elementos fundamentais no processo de monitoramento das condições de saúde. E claro que, além de monitorar como é que está a saúde daquela população, eu também vou ver como é que está o desempenho do meu Sistema Único de Saúde. Ah, Fabrício, mas você tem como ver como está o Sistema Único de Saúde só com uma foto? Não, aí não. Aí, para que eu possa verificar o sistema de saúde, eu preciso bater uma foto e depois de um tempo bater outra foto. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, é um papel importantíssimo no monitoramento também das desigualdades sociais. A gente não tinha certeza, alguns países, a gente está falando mais ou menos aqui, pessoal, do fim de 85, no fim da ditadura militar, tá? Então, o que a gente tinha? A gente tinha que as desigualdades era algo que você, as desigualdades sociais, tá? Que eu estou falando, era algo que, por noção básica, você tinha mais ou menos certeza de que, claro, isso era uma alteração na saúde da população. Mas, será que eu tenho certeza para dizer que essas desigualdades, provar que elas realmente vão gerar uma alteração na saúde da população? Será que a população não se cuidar, não ter higiene, não ter conhecimento, não ter boa alimentação, vai gerar algum impacto na saúde dela? É comprovado isso cientificamente? É justamente isso que alguns levantamentos, como aqueles levantamentos coorte que eu falei para vocês, que começaram, que teve um no Brasil que começou em 1982, eles começaram a trazer justamente provas concretas como essa, que existe uma correlação entre desigualdade social e piora da saúde das pessoas que estão em desvantagem social.
E aí, além disso, esses levantamentos epidemiológicos vão servir como parâmetros para levantamentos futuros. E é aí que a gente começa a nossa brincadeira da aula de hoje. E vocês vão me ver que eu vou ficar muito empolgado, porque essa parte eu acho irada, porque teve que ter alguns dentistas que botaram a mão no peito e falaram, cara, a odontologia importa sim, eu sei que a população brasileira tem dificuldades na saúde bucal, é óbvio, e eu preciso mostrar isso para os governantes e para a sociedade como um todo, e vou seguir os exemplos que tem lá fora e trazer isso para o Brasil. Então, vocês vão me ver um pouco empolgados falando sobre hoje. Então, a epidemia é massa, vocês já sabem que eu defendo aqui essa bandeira, mas, pessoal, como é que começou? Qual foi o primeiro estudo que teve? E eu queria que vocês pensassem já qual é o estudo lá no futuro. Quais são os estudos no futuro que hoje nós temos que garantem que nós podemos fazer pesquisas de saúde? Qual é a maior pesquisa, qual é o maior levantamento que nós temos atualmente em saúde, que vocês já devem ter escutado em alguma aula, que vocês já devem ter ouvido algum professor falar, que vocês podem até ter visto matérias, e que nós falamos muito sobre eles aqui na nossa disciplina, e durante todo o nosso curso de saúde coletiva a gente vai repetir bastante, porque quem começou o projeto, sem dúvida, tem que ter muita coragem. E é o que? Eu estou falando do projeto SB Brasil, e você já deve ter escutado esse nome em outras aulas, ou então outros professores falando. Então, hoje, o que nós temos é o SB Brasil, que é um levantamento nacional em que vai fazer com que todas as nossas condições bucais, e além disso, ainda investiga condições sociais para saber como é que está a saúde bucal do brasileiro. O objetivo e o resultado da pesquisa é esse, e aí tem algumas nuances. Então, isso é o que nós temos de atual. Mas eu vou apresentar para vocês o que veio antes, como é que se desenvolveu essa história. É só dessa maneira que a gente consegue melhorar o nosso futuro. Então, vem comigo. A gente vai falar sobre vários levantamentos epidemiológicos. Mentira, não vários. Quantos levantamentos epidemiológicos nacionais nós tivemos? É a minha primeira pergunta para vocês. Desde quando os governantes valorizam a saúde bucal? Depois de anos negligenciando. Vamos dar uma olhada? Então, se a gente for falar de levantamentos de saúde bucal nacionais, eu tenho 4. Teve o de 86, teve o de 96, teve o de 2003 e teve o de 2010. Vocês estão vendo que tem um hiato aí? Quando é que será o próximo, hein, pessoal? De 1986 a 96, nós tivemos 10 anos. De 96 até 2003, a gente não teve os 10 anos. E de 2003 a 2010, a gente também não teve 10 anos. Então, a gente pode observar aí uma verdadeira incoerência em relação às datas. Mas vamos nessa, vamos dar uma olhada. Vamos falar primeiro sobre o de 86. Foi o primeiro levantamento de saúde bucal, pessoal, de abrangência nacional. Os levantamentos já começavam a ser feitos nas décadas de 40, 50, em países europeus. E os europeus, eles, claro, começaram a pesquisar como é que estava a saúde da sua população muito antes que o brasileiro. Só em 86, e a gente também teve um probleminha aí no nosso âmbito político para que isso não pudesse acontecer. Então, esse estudo foi feito em 16 capitais. Pessoal, 86 e 16 capitais foram investigadas. Ou seja, as capitais foram escolhidas para representar as 5 macro-regiões. Eu estou falando do Norte, Sul, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Assim, essas macro-regiões, elas começaram a ser mapeadas. Foram as primeiras estimativas válidas de saúde bucal brasileira tratando a sua realidade. Então, até 86, a gente não tinha nenhum tipo de estudo. Ou seja, até 86, o dentista não tinha motivo para estar dentro do serviço público. Ele era simplesmente um acessório. Ele era considerado um profissional de saúde que era banalizado. Por quê? Porque o próprio agravo que ele cuidava, que era a dificuldade de saúde bucal, as doenças de saúde bucal, nunca foram estimadas pela população. Então, ele não sabia se a população sofria disso ou não. Ah, cara, é óbvio que sofre. Mas cadê a prova? A partir de 1986 é que a gente teve, inicialmente, um estudo que pôde trazer essa realidade. Como era o nome desse estudo, Fabrício? Levantamento epidemiológico em saúde bucal. Brasil
zona urbana, 86. Massa. Aqui foi o primeiro, pessoal, o primeiro cara que pegou e falou, vou pegar a população urbana e vou estudar para eu saber epidemiologicamente como é que é a saúde bucal do brasileiro em 86. Imagina você fazer isso em 86, pessoal. Então, ali no nosso país ocorria o fim da ditadura militar e o período de redemocratização. Então, a gente estava ali no fim da ditadura militar e aí a gente começa a ter 87 e 88 o verdadeiro processo de redemocratização do país. Então, você tinha ainda em 86 o fim da ditadura militar, tá? 64, 87, 88. E o movimento sanitário era um movimento de saúde de política pública que mais estava difundido naquela região. E ocorreu a criação da Divisão Nacional de Saúde Básica, de Saúde Bucal. Então, através dessa divisão de saúde bucal, foi criado, na verdade, com o objetivo de implantar um programa nacional de saúde pública odontológica pela primeira vez. Então, começou a se pensar, cara, o Brasil precisa cuidar da saúde bucal da população. O dentista não é só um acessório. E agora é que a gente teve uma mudança. Vocês conseguem entender como os levantamentos epidemiológicos estão diretamente atrelados à nossa classe de trabalho? Sem isso, você não tem como saber a necessidade do dentista. Não tem como você saber a necessidade do dentista sem você realizar levantamentos como esse, tá? Então, quais foram as alterações que foram pesquisadas? Cárie, doença periodontal, edentulismo, oclusopatias, que seriam alterações de posição dentária que necessitam ou não de tratamento ortodôntico, fluorose, condições socioeconômicas e os acessos aos serviços de saúde. Mas, beleza. Então, o que foi que eles erraram em relação a esses estudos? Teve um problema em relação às faixas etárias, tá? A Organização Mundial de Saúde definia várias faixas etárias para que essas pesquisas pudessem ser feitas, para que você possa comparar os dados do Brasil com os dados da Rússia, com os dados do México, com os dados do Japão. Se você não segue, a sua pesquisa não pode ser utilizada para que a OMS possa comparar e gerar dados do mundo inteiro. E você também não pode comparar a sua saúde com a saúde de outros países. O próprio país ficava sozinho porque ele estaria trabalhando só com o padrão dele. É aquele problema que a gente sabe sobre a metodologia das pesquisas de levantamento epidemiológico que a gente já viu nas aulas passadas. Então, a gente teve um problema porque a OMS colocava a idade limite até 74 anos, só que o brasileiro, na época, tinha uma estimativa de vida de até 65. Então, a gente, se eu não me engano, então, eles colocaram só até 60 e poucos anos, tirando aí alguns anos dessa faixa etária, fazendo com que ficasse diferente do padrão da OMS. Então, não pôde ter comparação. E também foi somente a zona urbana. Teve um problema financeiro, claro. A gente estava saindo de um momento e entrando na democratização novamente. O delineamento foi considerado por muitos especialistas como consistente, mas isso frente ao tempo e o dinheiro que eles tinham, que era pouco disponível. Tá? Esse foi o nosso levantamento de 1986, pessoal. Agora, eu vou apresentar para vocês como é que foi em 96. Então, 10 anos se passaram. Quando 10 anos se passaram, o que a gente tinha? Que, após os primeiros 10 anos de levantamento, um novo levantamento começava a ser feito. A situação política que a gente tinha era o primeiro mandato do governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, esse mandato foi um mandato que começou a também dividir as águas. A gente tinha um cenário político que estava numa democracia aparentemente consolidada. Hoje, anos se passaram de 96 até 2020, e a gente sabe que a nossa democracia é bastante frágil em relação a vários aspectos que a gente não vai entrar agora. Mas hoje a literatura, inclusive os escritores que escrevem sobre epidemiologia, falam hoje que, por vários momentos, a nossa saúde, as verbas para esses estudos, eles passaram por vários afrontes, mostrando que a nossa democracia não é tão consolidada como a gente imagina e, na verdade,
aparentemente consolidada, mas frente a outras democracias, nós temos muito pouco tempo de uma democracia verdadeira. Tá? Então, a primeira etapa, inicialmente, foi proposto que seria uma primeira etapa do levantamento. Você está fazendo esse levantamento epidemiológico em saúde bucal, investigando somente a cárie dentária. Tá? Então, ele foi realizado por várias coordenações de saúde bucal do Ministério da Saúde, e envolveu apenas crianças. Uma segunda etapa seria realizada só com adultos e adolescentes, adultos jovens e idosos. Essa etapa, infelizmente, ela não aconteceu. Só aconteceu a etapa com crianças investigando cárie. Então, os exames eram realizados em relação à cárie dentária, foram feitos índices de CPOD ou CEOD, que seria cariados, extraídos ou obturados, sendo eles dentes decíduos, em crianças de 6 a 12 anos. Então, como é que foi realizado mais metodologicamente? Foram sorteadas 4 escolas de cada capital, 2 públicas e 2 privadas, 40 crianças por faixa etária, ou seja, 1.120 crianças por cidade. Ao todo, nós tivemos 30.240 pessoas, crianças, tendo participado desse estudo. Tá? E as críticas foram enormes, foram várias. Primeira, sem dúvida, a mais problemática. Gastou-se dinheiro, foi até o local de coleta e não tinham as outras faixas etárias, porque eles ficaram detidos nas escolas. Também não tinha nenhum tipo de avaliação de zona rural, só tinha avaliação de zona urbana. Não tinham variáveis socioeconômicas e o estudo não teve a continuidade esperada, que a continuidade esperada seria a realização da fase 2 com outras idades. Tá? Então, um dos grandes problemas foi o seguinte: foi utilizado o modelo um manual da OMS, tá? Da Organização Mundial de Saúde, só que esse manual da OMS, ele era para organizar estudos de saúde bucal em pequenas comunidades. E ele foi utilizado como guia para fazer o Brasil inteiro. É óbvio que iriam ter vários erros, como que a gente viu em relação às faixas etárias. Então, apesar das faculdades terem falado que não foram ouvidas, por que acontece? Quando um levantamento como esse é divulgado pelo governo, que ele vai realizar, as faculdades elas têm a possibilidade de darem o pitaco delas, de falarem, de se pronunciarem, falar, olha, eu acho que você devia seguir por aqui, você deveria seguir por outro lado. Ou seja, isso faz com que as nossas entidades elas possam trabalhar com o governo, além disso, se juntar à ciência para poder gerar um melhor gasto daquele dinheiro naquela pesquisa. As faculdades, nesse estudo de 96, não foram ouvidas e eles seguiram com os estudos deles. Então, apesar das faculdades terem sido negligenciadas, o CRO participou e apoiou, a ABO também participou e apoiou. Ou seja, a gente tinha institutos de classe que estavam apoiando, mas as faculdades em si não apoiaram para que o estudo fosse realizado, porque era um gasto de dinheiro e não ia gerar realmente a noção do que a pesquisa inicialmente ia se propor. Ou seja, tinha um plano inicial de 2 etapas e quando só foi feita uma, várias faculdades reclamaram, falaram que ali não era a maneira mais correta de trabalhar e gastar aquele dinheiro, e mesmo assim o estudo continuou e o CRO e a ABO ainda apoiou e endossou esse estudo para que ele pudesse acontecer. Então, diferente do estudo anterior, como o estudo teve várias críticas, esse estudo, pessoal, nem publicado em um relatório final para que você possa explicar o que foi feito e o que foi achado, ele não teve um relatório final do seu levantamento. Tá? Apesar desse relatório nunca ter sido feito e realizado pela equipe, os dados achados foram sim disponibilizados no DataSUS. Então, é um levantamento de saúde bucal que é considerado nacional, que é considerado uma quebra de parâmetro, mas, infelizmente, ele teve várias críticas e teve problemas e só realizou uma das etapas que o plano inicial iria trazer, não tendo nenhum tipo de apoio
das instituições educacionais sérias que trabalhavam com pesquisa no nosso país. E aí a gente tem, de 1996 a 2003, um longo caminho. Então, existia uma clara intenção de realizar um estudo que pudesse dar certo, que pudesse ter dados representativos. E aí, em 96, a gente tinha próximo o ano 2000. E o ano 2000, sem dúvida, seria o quê? Seria um ano índice, seria um ano marco, em que você iria estar começando a década, começando o século, começando o milênio. Ali seria um ponto-chave para você partir e gerar outras pesquisas no ano 20, no ano 10, no ano 20, no ano 30, e assim aquele estudo servir como base para a saúde bucal no Brasil. O que foi que aconteceu de errado, então? Porque ele só saiu em 2003. A gente estava no início do segundo mandato do FHC, e a gente acabou pegando o início do governo do Lula para que esse estudo pudesse realmente ser realizado e publicado. Então, nessa época, as políticas de saúde bucal eram, sim, priorizadas no conjunto de políticas públicas. Então, é diferente do que a gente tinha nos anos anteriores. A gente tinha um início tímido da política pública realmente pensar em saúde bucal. Agora, em 2003, a gente já tem um parâmetro diferente. As políticas públicas já fazem parte das políticas, as políticas de saúde bucal já fazem parte das políticas públicas, e isso é um divisor de águas, tá? Então, o que a galera de 2003 queria? O que eles queriam fazer? Eles queriam eles tinham a obrigação de suprir as deficiências dos dados anteriores. A pesquisa anterior de 96 foi considerada o quê? Foi considerada um fiasco. Então, eles queriam criar dados que pudessem ser validados e, além disso, que eles pudessem ser normativos. Quando eu falo normativos, eu falo servir como parâmetro para dados internacionais também. Então, eles queriam seguir realmente os conceitos que estavam registrados pela OMS. Então, em 1999, pessoal, antes de 2000, foi criado um comitê dentro da Coordenação Nacional de Saúde Bucal, no Ministério da Saúde. Ela tinha 5 membros, cada um desses membros era representante de uma das macro-regiões que a gente já apresentou, que faz parte do nosso discurso desde 96. As pesquisas são divididas em macro-regiões desde 96. Então, ficaram responsáveis, cada um desses membros, por produzir e elaborar o projeto do ano 2000. E aí, teve uma ampla discussão com a comunidade científica, diferente do projeto de 96, que a comunidade científica, que as faculdades ficaram de lado. Aqui a gente teve uma mudança de parâmetro. Aqui nós tivemos que a ciência ela foi trazida para dentro do Ministério da Saúde e as faculdades puderam opinar e falar sobre o que eles acham que deveriam ser questionado nesse inquérito de condições de saúde da população brasileira. Então, foi nomeado o projeto SB 2000. SB 2000, Condições de Saúde Bucal da População Brasileira. Então, aqui, depois dessa ampla discussão, começou a ser nomeado dessa maneira esse projeto. E aí, eles foram fazer um piloto em São Paulo para aperfeiçoar as técnicas. Encontraram algumas dificuldades em relação a esse piloto e, de 2000 até 2003, infelizmente, teve dificuldades operacionais, dificuldades financeiras, o que fez com que o projeto atrasasse completamente. E somente em 2003, agosto de 2003, esse problema financeiro foi resolvido. E aí as coletas puderam, enfim, ser realizadas. Então, foram realizados treinamentos e coletas, pessoal, de praticamente todos os municípios do plano inicial. Então, todos os municípios do plano inicial foram realmente realizados. A gente tem um plano e a gente, agora que tem dinheiro, vai seguir esse plano até o final. Então, o que foi que aconteceu? O projeto, quando em 2003 ele vai sair do papel e vai realmente começar em agosto de 2003, ele mudou de nome. Ele, com a posse do novo governo federal, então a gente saiu da era FHC e entrou na era Lula, a gente, nessa mudança, acabou tendo o programa deixando de ser SB 2000, porque não fazia sentido, porque ele estava sendo feito em 2003, e agora começou a ser chamado de Projeto SB Brasil, após a posse do novo presidente.
Então, agora a gente vai chamar SB Brasil 2003, e o SB Brasil 2003, ele fez exatamente o que os outros não fizeram. Ele teve como uma das propostas seguir as faixas etárias da OMS. Então, você tem 18 a 36 meses, pegava a faixa de 5 anos, que é muito importante, que os outros estudos não pegavam, eles começavam a partir dos 6 anos, pegou 12 anos, pegou de 15 a 19, 35 a 44 e 65 a 74. O 74 é justamente aquela brincadeira que eu falei para vocês. No primeiro estudo de 96, como a nossa expectativa de vida era tão baixa, chegava próximo dos 65, que eles nem pegaram do 65 até o 74, porque achavam que o brasileiro não vivia até isso. E, na verdade, não é bem assim. O fato de a nossa expectativa de vida não ser essa, não quer dizer que não existam brasileiros e que eles precisem de atenção. Então, eles resolveram os problemas, alguns problemas que nós vimos tanto em 96 quanto em 86. E aí, eles começaram a corrigir os problemas, fazendo dos adultos, adolescentes e idosos. E o diferencial é o quê? Como foi que eles conseguiram fazer? A gente viu que o grande problema de 96 foi que eles faziam as consultas nas escolas, porque era onde eles achavam as crianças. E aqui não, aqui a estratégia foi diferente. Eles fizeram as consultas nas residências, nos domicílios. Ocorreu um treinamento para que ocorresse uma rápida consulta de saúde bucal com um exame simples dentro do domicílio das pessoas, fazendo com que elas pudessem realmente participar da pesquisa sem ter que se deslocar de maneira fácil. Então, essa metodologia começou a investigar, além da cárie e da doença periodontal, várias outras patologias, como elas, ainda fluorose, oclusopatias, lesões bucais e aspectos socioeconômicos também. A de 96, que foi só com as crianças, não tinha mais falado sobre aspectos socioeconômicos. Agora, o SB Brasil 2003 trouxe os aspectos socioeconômicos de novo, porque ele achava que isso era importante. E aí, no final dessa pesquisa, pessoal, o SB Brasil ele acabou, em 2003, pesquisando 250 municípios. Foi a maior pesquisa em número de municípios já feita no Brasil em relação exclusivamente da saúde bucal. 50 em cada uma das macro-regiões, são 5. Ao todo, foram 108 mil indivíduos investigados. Então, quando a gente parte lá no fim da ditadura militar, onde o dentista e a saúde bucal não era nem elencado pelo governo e era um profissional considerado elitista, luxuoso, que era o luxo de comunidades que podiam pagar, hoje a gente tem 108 mil indivíduos sendo pesquisados em 2003 sobre a sua saúde bucal. Isso mostra que o Estado queria realmente que a saúde bucal do brasileiro pudesse melhorar. Através de quê? De ver como a situação está agora e elencar os planos para poder modificar. Eu quero chamar a atenção de vocês em relação às doenças que foram investigadas, tá? Pessoal, oclusopatias. Vocês acham que existia, antes de 2003, tratamento ortodôntico pelo SUS? Não. Vocês acham que tinha lesões bucais e patologista e estomatologista no céu esperando para atender os brasileiros antes dessa pesquisa? Também não. Também não. Então, esses campos de trabalho para que eu e vocês no futuro possam trabalhar foram criados através dessas pesquisas. Essa necessidade. Cara, a gente encontrou doenças pré-malignas em tantos por cento da população. Eu preciso ter um estomatologista para cuidar da minha população, senão eles vão morrer de câncer. Os nossos pacientes, as nossas crianças, elas têm alterações oclusais que precisam de aparelho ortodôntico. Se a gente não colocar um profissional lá, a gente vai ter vários problemas em relação à oclusão no futuro. Então, vocês podem ver que não só auxilia a população a ser mais saudável, auxilia também você e a mim a termos campos de emprego que nós somos valorizados e que a gente possa desenvolver o trabalho que a gente ama e é formado para isso, durante 5 anos. Então, pessoal, todos esses dados do SB Brasil 2003, além de serem colocados nos relatórios do Ministério da Saúde, também foram colocados no DataSUS, que vocês já sabem, durante as nossas conversas,
que é um site, uma base de dados, em que você tem vários dados em relação ao nosso sistema único e à nossa população. Beleza, eu falei de 2003, só que, pessoal, nem tudo são flores. Nem só de flores viveu o estudo de 2003. Quando a gente chegou no SB Brasil 2010, a organização começou a pensar assim, ok, a gente fez um estudo bem grande no passado, agora eu quero fazer um estudo em que eu possa ser mais preciso, que eu possa conhecer a realidade, mas somente na área urbana, que vai ser realizado em 2010. Eu quero avaliar também, além da realidade urbana da população brasileira, avaliar os serviços de saúde. A gente já tem os serviços de saúde em odontologia no Serviço Único, no Sistema Único de Saúde por um tempo. Vamos avaliar para saber se está dando certo? E aí, o que foi que aconteceu? Isso aconteceu no segundo mandato do Lula, e a saúde bucal, assim como o primeiro mandato do presidente, ainda era uma prioridade dentro do conjunto de políticas públicas, e isso realmente existia. O que nós tínhamos ainda é que, além dos índices que vocês já conhecem, que eram avaliados, a gente teve 2 novos índices, o índice de tratamento dentário e o índice de avaliação da necessidade de prótese, ou seja, eu ia verificar o edentulismo dos brasileiros para saber se eles precisavam ou não de prótese. E aí eu pergunto para vocês sabiam que agora o CEL ele disponibiliza prótese dentária para os seus pacientes, que nem sempre isso existiu, que anos atrás o Brasil não oferecia o serviço de prótese para o usuário. O SUS existia há anos e as próteses não eram disponibilizadas para os pacientes. O protesista e o técnico em laboratório de prótese só pôde começar a trabalhar no SUS, na sua especialidade, através de dados como esse, do SB Brasil, e os CELS começaram a abrir as vagas e criar laboratórios de prótese dentro dos CELS e também fazer a criação do cargo de protesista para que esses profissionais pudessem realizar o atendimento e fazer as próteses desses pacientes. Até então, isso não existia porque não tinha dados específicos sobre qual é a realidade da nossa população em relação à necessidade ou não de prótese. Então, foram realizados em domicílios da zona urbana, e aqui foi um SB Brasil um pouco mais enxuto. Eram 150 municípios, 30 de cada região, 3 vezes 5, 15, 150 municípios. E o que foi que aconteceu em relação às críticas do SB Brasil 2003? Vários estudos e pesquisadores que vieram depois de 2003 começaram a falar, olha, quando vocês foram selecionar a amostra de vocês para que aquela realidade fosse representar toda a nossa população, a gente teve algum problema. A gente chama isso de problema de validação. Você teve um problema para validar os seus dados, para que aquela amostra que você escolheu pudesse representar toda a população. Isso foi um erro, de acordo com alguns especialistas, em relação ao SB Brasil 2003. Dessa maneira, eles tentaram corrigir esse erro, produzindo um banco de dados que pudesse realmente ser compatível com a população brasileira. E os dados do SB Brasil, eles passaram por algumas alterações estatísticas para que essa amostra, esse banco de dados, essas informações que foram coletadas no SB Brasil 2010, pudessem realmente representar a população brasileira, corrigindo esse erro que aconteceu no SB Brasil 2003. Tá? Então, a organização do SB Brasil foi federal, mas a gente teve uma diferença. A articulação ocorreu entre as 3 esferas. Por quê? Porque a organização era federal, mas a execução foi no município, foi de responsabilidade municipal. Então, ocorria treinamentos, e esses treinamentos eram realizados dentro do município, a nível municipal. Então, um capacitador do governo federal capacitava uma macro-região, e essa macro-região tinha a responsabilidade de capacitar todos os seus municípios para realizar a pesquisa. É diferente de como era feito no passado. Você tinha uma equipe do governo, do Ministério da Saúde, que ia lá no local fazer a realização da pesquisa. Então, através de treinamento,
capacitação, rigor metodológico, rigor clínico, eles conseguiram capacitar todo o município para poder atuar de maneira igual em todos os municípios e realizar os dados da pesquisa. Então, vocês conseguem ver que não é uma coisa fácil. O que você acha que é fluorose, aquele colega acha que não é fluorose. O que você acha que é cárie, aquele colega lá do Mato Grosso acha que não é cárie. Então, precisa ocorrer uma parametrização de todos esses avaliadores. Eu, na minha graduação, participei de algumas ações do SB Brasil 2010. Então, junto com alguns professores, claro, eu não era dentista na época, em 2010, então, durante a minha graduação, eu participei do SB Brasil, fazendo a seleção dos pacientes, fazendo a avaliação, preenchimento das fichas, e os nossos professores, eles davam o aval. Eu tive que passar por um treinamento para que isso pudesse acontecer, e mesmo assim, era um treinamento em que foi dado pelos meus professores, mas a responsabilidade ainda era deles, porque precisava um dentista para estar realizando. Então, a gente realizava o trabalho e eu aprendi bastante, e o trabalho era revisado por um cirurgião dentista também treinado, e a gente chegava até o resultado final. Então, tive aí uma discreta participação, óbvio, dentro de um projeto bacana como esse, tá? Então, para que vocês possam ter noção, isso aconteceu dentro de uma disciplina da minha faculdade, da UFC, e isso era coordenado pelo município, mas que eles já tinham recebido orientação e treinamento e tinham prazos para entregar as produções, e isso era organizado a nível estadual e federal. Então, todos os dados hoje se encontram no DataSUS. Além disso, nós temos os relatórios no site do Ministério da Saúde, do SB Brasil 2010. Tá? E aí você pergunta, beleza, Fabrício, conseguimos ter aí vários dados de vários levantamentos, são só 4 levantamentos. Gente, vocês, como futuros dentistas, vocês têm a obrigação de realmente conhecer que nós tivemos 4 estudos nacionais somente, que nós precisamos de mais, que isso é fundamental para enaltecer a nossa profissão odontológica e cuidar da população, da saúde da população que a gente está inserido. Você pode estar me escutando tanto em casa, na live, quanto na nossa aula gravada e querer ter feito odontologia por diversas razões. Mas uma das razões que, na minha humilde opinião, deve unir todos vocês é só uma: gostar de gente, gostar de pessoas. Você não precisa, e aqui eu não falo de nada correlacionado com política, e a gente falou um pouco sobre política durante toda a nossa aula, mas eu quero que vocês entendam que aqui, durante as nossas aulas, é um território livre de direcionamentos políticos. O que a gente precisa é entender que você, sendo da crença que você for, da religião que você for, das opções políticas que você tiver, o que une todos esses levantamentos é querer se importar com a saúde da população. E, na minha humilde opinião, se você é um profissional de saúde ou quer ser um profissional de saúde, uma das coisas que possa unir todo mundo é querer o bem do ser humano que está ali ao seu redor. Tá? Então, eu já escutei, infelizmente, de alguns colegas dentistas, de uma colega de dentista específica, falando assim: eu não gosto de gente. Por mim, eu trabalhava com robôs. E até hoje, essa frase me assusta. Porque sério, real, eu não gostaria de escutar um aluno meu falando isso. Porque, assim, como é que você entrou no curso da saúde se você não gosta de gente? Então, eu queria que você observasse o paciente que vocês vão começar a atender com outros olhos, a partir do momento que você sabe da história que foi até que a gente pudesse chegar hoje na odontologia que a gente tem. É só conhecendo o que a gente já viveu no passado é que a gente vai ser melhor no futuro. Não adianta reclamar que o salário é baixo se a gente não prova, por A mais B, que a gente merece sim um salário melhor, porque a população sofre, a gente tem muito trabalho para realizar. Tá? E aí fica o questionamento. No futuro, a gente tem, com muita felicidade, o SB Brasil já está todo pronto para esse ano de 2020. Possivelmente ele não vai acontecer, claro,
devido à pandemia, mas a felicidade é que a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, SB Brasil 2020, já está com seu plano, seu projeto, seu financiamento todo aprovado. Então, isso garante que ele tem que ser realizado. As datas de todo mundo mudaram, e claro que o SB Brasil também deve ter mudado aí as suas datas. Ele está sendo um projeto que vai ser coordenado pelo governo federal, mas ele vai ser implementado, feitos treinamentos através da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem grandes especialistas em epidemiologia lá, e eles vão ser a cabeça científica, o centro, o comando técnico científico desse SB Brasil 2020. Então, sem dúvida, vai ter um rigor metodológico e epidemiológico, que é o que a gente espera de uma pesquisa a nível nacional em 2020, para que nós possamos ver a evolução da saúde bucal brasileira, se Deus quiser, a evolução da saúde bucal brasileira e quão importante nós, eu, dentista, e vocês, futuros dentistas e bons profissionais, a gente consegue contribuir na saúde bucal do brasileiro. Tá? Então, a nossa reflexão é que tudo isso passe e que, no futuro, a gente possa estar realizando a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal 2020, o SB Brasil 2020, e assim possa continuar contribuindo para que a nossa profissão se torne cada vez mais forte. Beleza? Então, agora nós temos 5 minutos para as 12 horas. É isso que a gente tem hoje, tá? Então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui na nossa aula de hoje. Muitíssimo obrigado por vocês estarem comigo e conversarem comigo. Eu me sinto só de vez em quando falando aqui para essa câmera. Então, eu deixo aberto agora para sugestões e questionamentos. E aí, tudo bem, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, tá tudo bem, tudo de boa. Georgia, um dos meus melhores amigos é o Jardel Gonçalves, que ele possivelmente foi teu professor na FISUFC. E aí ele chegou a comentar com um rapaz, uma aluna nossa, que ela graduou e está fazendo odonto. Aí eu perguntei aonde, ele, na própria onde está ensinando. Eu, nossa, que coincidência, que legal. E aí, eis que é você. Então, a gente já falou de você, olha aí. Ele dá carona para todo mundo. Ele dá carona sempre para os alunos, porque é o que eu falo. Carona tem que ser deixada na porta. E todo mundo que já foi aluno e já trampou e pegou ônibus e teve que ir para a faculdade sabe que carona te pega na porta e te deixa na porta. É fundamental. Massa, bacana. Pessoal, a nossa aula está sendo encerrada agora, tá? Então, eu queria falar para vocês que não tem atividade essa semana e a próxima semana a gente se encontra no mesmo bate-horário para que nós possamos conversar sobre saúde coletiva, e na próxima semana a gente vai falar sobre vigilância e a gente vai conversar muito mais sobre essa temática envolvendo a epidemiologia, tá? Tchau, é isso. A gente finaliza por aqui. Beijo no coração. Até a próxima.